Eu acho que a gente não pode descontextualizar o fato de que nós vivemos num país onde, para a maior parte da população, a única ascensão social pode vir ou virá da formação educacional, né? Nós somos um país que viveu um regime de escravidão, fomos um país que condenado à ignorância em termos de conhecimento e cultura. Se nós pegarmos outros países da América Latina, nós vamos ver que esses países tiveram a introdução de universidades, por exemplo, o México, né, muito junto com a colonização espanhola. E no Brasil, a gente vai olhar quando é que nasce a primeira universidade no Brasil. É do século XX, né, a gente está muito recente nisso. Então, as elites sempre mandaram os seus filhos para Portugal, e ter um filho doutor, seja na medicina ou seja no direito, sempre foi um sonho, né? Porque era a possibilidade de dizer do sucesso daquela família, no sentido de tornar o seu filho alguém. Então, ser alguém na nossa sociedade vem marcado por essa chancela da faculdade ou da universidade. Então, nós somos herdeiros disso. Só que existe uma falácia nesse sonho, porque o fato de fazermos uma faculdade não representa de fato um lugar satisfatório no mercado de trabalho. Por quê? Porque no mercado de trabalho nós temos toda uma dinâmica da qual nós somos reféns, né? Que a gente não vai entrar nisso agora, mas a gente precisa saber que a gente precisa fazer bem o que a gente bem sabe fazer. Então, independentemente da sua carreira, você é alguém bem-sucedido porque você gosta do que você faz. E quando você gosta do que você faz, o brilho no olho, a delicadeza, o ajuste naquilo que você entrega faz a diferença. E a gente não tem brilho no olho quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta. Então, cada vez mais. Então, a gente tem uma situação nas diferentes camadas sociais, né? Então, se a gente está falando das camadas mais populares, nas camadas médias, a gente ainda tem a faculdade neste lugar, né? E é importante dizer o curso, né? A gente também tem aí uma explosão de interesses em cursos que voltam a legitimar aquele lugar do doutor e da doutora. E para as camadas mais elitizadas, existe a proibição de determinados cursos por essas mesmas famílias. Eu me lembro de um aluno me dizer: eu queria tanto ser professor, mas meu pai nunca vai permitir que eu seja professor. Porque a gente ainda tem, somado a isso, a ideia de que a educação e ser professor é um marcador de fracasso profissional. O sujeito não deu certo em alguma coisa, ele vai para a escola. O que também é um outro equívoco. Então, a gente acaba olhando muito... tem um ditado popular que diz, né? Ninguém vê os tombos que a gente leva, só as pingas que a gente toma, né? Então, a gente não sabe quantas coisas difíceis foram. E veja, fazer o que gosta não significa não ter percalços, né? Não ter enfrentado situações dolorosas, perdas, né? Nãos, se sentir incapaz ou incompetente ou desajustada dentro de um determinado contexto, mesmo fazendo o que você ama fazer. Então, escolher uma carreira é algo muito complexo, mas é preciso a gente olhar para dentro. Tem uma coisa chamada vocação, né? Que também é uma palavra desgastada. Se a gente for olhar a palavra vocação, e aí, sem nenhum tipo de preciosismo, porque às vezes as pessoas acham que a gente fala determinadas palavras ou expressões como uma forma de esnobismo, e não. É no sentido de esclarecimento mesmo. Vocação vem de uma palavra que é vocare, em latim, que significa chamamento. Então tem algo dentro da gente que chama a gente. Então quando eu assisti aquele programa lá na TV Cultura, eu escutei alguma coisa em mim. Quem assistiu Sociedade dos Poetas Mortos, né? Tem uma hora que o professor, o Captain, my Captain, ele diz: ouça o que esses jovens que já não estão mais aqui
tem a nos dizer, né? Ele vai falar sobre o carpe diem, aproveite o dia, mas ele fala de um chamamento, né? Uma voz interna. A gente sabe o que a gente gosta. A gente sabe onde o brilho no olho. Você fala, gente, eu quero esse lugar para sempre para mim. Esse lugar pode ser o palco, esse lugar pode ser a poesia, a música, a defesa de direitos, esse lugar pode ser a bolsa de valores, esse lugar pode ser qualquer lugar, né? Mas é muito difícil a gente enfrentar e defender essa nossa vontade. Eu acho que aqui tem um ponto importante, né? Eu tive pais que foram incríveis, porque em 1993, meus pais, pessoas simples, meu pai um homem metalúrgico, minha mãe uma senhora dona de casa, e eu disse para eles que eu queria fazer filosofia. Como assim, né? E filosofia num contexto pós-ditadura, num processo de redemocratização. As pessoas me dizem, você vai fazer o quê da vida? Você vai trabalhar no quê? Você vai ganhar vida como? Você vai se sustentar como? E eu sabia que eu queria fazer filosofia porque eu queria ser professora. Embora a gente saiba que existem outros caminhos para os filósofos. Eu tenho grandes amigos que se formaram em filosofia e que estão fazendo outras coisas, e não necessariamente na educação. Mas eu queria isso. E vivi experiências legais, experiências assustadoras dentro de uma sala de aula, né? Então, o que eu digo para você que quer saber o que eu faço da minha vida, né? Ouça a si, né? Acolha as suas alegrias, né? É como se fosse um quentinho. A gente sente um quentinho, ao mesmo tempo um certo frio na barriga. Como é que eu conto isso para os meus pais? E para os pais, né? Cuidado com o que você diz diante dessa resposta. Às vezes o seu filho não vai fazer isso, ou sua filha não vai fazer essa carreira que ele está dizendo ou está dizendo, mas faça perguntas, ajude, mas acolha, né? Eu fico até hoje pensando naquele menino que me disse assim, se eu disser para meu pai que eu quero ser professor, ele vai dizer que jamais, ele não investiu em mim para que eu me torne um professor. Esse vai ser um menino que vai virar um homem que vai ter sempre a mágoa e a saudade de um lugar que ele não viveu. Sabe, uma saudade de não sei muito do que, e de uma vida que poderia ter sido diferente. Então, a vida, tem uma frase muito que o Cortella sempre fala, que eu gosto muito, ele diz assim, a vida é curta para ser pequena, passa rápido, não dá para a gente perder tempo transformando a nossa vida de uma maneira tão vil. A vida é muito preciosa pra gente, a gente não tem um tempo depois. Às vezes a gente fala, porque assim, tem uma outra coisa interessante da gente falar. Essa nova geração, ela não vai ter uma carreira só. Também tem um outro perfil, né? Então, meus pais são de uma geração que entravam, por exemplo, qual era o grande sucesso de uma pessoa? Entrar numa empresa e se aposentar nessa empresa. Ou fazer um concurso público e fazer uma carreira no concurso público. Eu, por exemplo, né, já estou pensando em fazer uma outra faculdade, trilhar outros caminhos. Isso não significa que eu não tenha uma super satisfação em ser professora. Eu sou super feliz naquilo que eu faço. Mas eu penso que a gente está chegando mais tempo, mais longe, vivendo mais. E aí, vou fazer o que da minha vida? Vou ficar aposentada, né? Sim e não. Né? A aposentadoria, ela é legítima, eu tenho que aproveitar, porque 30 anos numa sala de aula não são 30 dias, né? Mas é a oportunidade de fazer outras coisas e de usar esse repertório para ampliar, né? É transformar isso que é tão importante em ajudar outras pessoas, em conversar com outras pessoas, em estar em outros lugares e aprender outras coisas, né?
Porque essa é outra questão, um certo misticismo, né? Ai, professora é professora, né? Professora, ela sabe tudo. Não, ela não sabe, ela sabe um pouco ou bastante sobre aquilo que ela dá aula, não sobre tudo. Nossa, eu sou analfabeta em muitos aspectos, em muitos temas, enfim. Então, é escolher, voltando lá atrás, escolher, a gente nunca tem certeza que é uma boa escolha. Acho que é uma outra coisa importante. Na faculdade, acho que eu passei um período em que todos os dias eu pensava em desistir. Também tem uma coisa, né? Eu não ia para a faculdade assim, ai, como eu sou feliz. Não, caraca, como eu vou viver, Essa também era uma preocupação, né? E tem uma coisa bonita na minha história que toda vez, e não foram poucas as vezes, na faculdade, mesmo já na profissão, em que eu pensei em desistir. Pelos sofrimentos e pelas situações dolorosas. E exatamente no dia em que eu... Sabe quando você está resolvida? Esse é meu último ano, nunca mais, chega, vou viver de outra coisa, não preciso passar por isso, não cheguei até aqui para ter que engolir esses sapos, né? É uma coisa mágica. Chegava alguém, um ex-aluno aparecia, como por acaso na escola, e dizia da importância do trabalho, de como ele sentia saudades. E ali o universo dizia para mim, mais um pouquinho, né? Então, eu passei por muitas alegrias, e os meus alunos sabem disso, e em algumas delas eu compartilhei e disse, eu desejo que vocês, naquilo que vocês fizerem, vocês tenham um dia como este que eu estou tendo, né, com o reconhecimento deles, enfim. Então eu desejo isso para todo mundo. Sabe quando você fizer uma coisa, você fala assim, gente, olha que legal, eu oportunizei, eu colaborei, eu produzi esse material, né? Eu ajudei a construir essa história, esse prédio, esse caso, né? Eu ajudei a salvar essa vida. Então, e não é para os outros, é para si. Porque o pior sentimento é a gente se sentir uma fraude. A gente não reconhecer a gente mesma essa nossa qualidade, essa nossa competência, sabe?